Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto bem complexo, o racismo no Brasil. A nossa lei é super clara, né? Diz que racismo é um crime grave, daqueles inafiançáveis e que não prescrevem. Mas por que a gente vê tantos casos sem punição? Pois é, hoje vamos fundo nas raízes históricas do racismo por aqui para tentar entender esse grande paradoxo. Uma lei que é tão forte, mas que, na prática, parece que não consegue alcançar o problema. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa mesma. Como é que pode um problema com raízes, tão profundas na história do Brasil continuar tantas e tantas vezes escapando da justiça? Para a gente entender isso direito, vamos começar pelo básico, né? Definindo o que é racismo. Primeiro de tudo, então, o que é, afinal, o racismo? Bom, na sua essência, o racismo é aquela ideia de que existe uma hierarquia entre as raças, sabe? Como se uma fosse superior à outra. E essa crença, essa ideologia, não fica só no papel. Ela se transforma em atitudes, em práticas e até em sistemas inteiros que acabam prejudicando as pessoas só por causa da sua origem, da sua cor. E aqui a gente chega num ponto que é, olha, crucial na lei brasileira. Existe uma diferença entre duas coisas, a injúria racial e o crime de racismo. Pensa assim, injúria racial é quando alguém ofende a honra de uma pessoa específica por causa da sua raça. Já o crime de racismo é mais ampla, quando a discriminação atinge um grupo inteiro, uma comunidade toda. Entender essa diferença, nossa, é a chave para a gente conseguir decifrar por que existe tanta impunidade. Guardem essa informação. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos viajar um pouco no tempo para entender de onde tudo isso veio. Essa linha do tempo aqui, ela é pesada. São mais de 300 anos de escravidão. Mas o ponto que eu quero destacar é o que veio depois de 1888. A Lei Áurea foi assinada, a escravidão acabou, mas, e aí? Não existiu nenhuma política pública para integrar essas pessoas na sociedade. Elas foram basicamente libertadas e deixadas à própria sorte, sem terra, sem educação, sem nenhuma oportunidade. E foi aí que a desigualdade se cimentou de vez. E essa frase, ela resume tudo de um jeito perfeito. A abolição libertou os escravizados, mas não os libertou das consequências da escravidão. Ou seja, a liberdade veio no papel, mas a liberdade de verdade, a econômica, a social, essa não veio junto. As estruturas de poder, o preconceito, tudo isso continuou lá, intacto. Tá, mas e hoje em dia? Como é que essa raiz histórica toda aparece nos dias de hoje? Bom, os números não mentem. Vamos ver alguns dados. Olhem bem para este número. 66% é muita coisa, né? Essa é a percentagem de pessoas negras na população carcerária do Brasil. Agora pensem um pouco. Esse número é muito, mas muito maior do que a proporção de pessoas negras na população total do país. É um contraste gritante. E o gráfico deixa isso ainda mais claro, né? A imagem é chocante. Essa disparidade enorme no encarceramento é um dos sinais mais claros do que a gente chama de racismo sistêmico, ou seja, um racismo que está entranhado no funcionamento das próprias instituições. E olha, o problema não para no sistema de justiça, não. Essa desigualdade, ela aparece em todo lugar. No mercado de trabalho, na política, no acesso a coisas básicas como saúde e educação, fica claro que é um problema que corta a sociedade inteira. Ok, diante de tudo isso, a gente volta para a lei. O que é que a legislação brasileira diz sobre o combate ao racismo? Vamos dar uma olhada. A gente tem a chamada Lei K.O., que é bem direta ao ponto. Ela proíbe um monte de coisas, atos bem explícitos de discriminação. Por exemplo, impedir alguém de conseguir um emprego por causa da cor da pele, ou negar a matrícula numa escola, ou até mesmo barrar a entrada numa loja ou num restaurante. No papel, parece que a proteção é bem forte, né? E aqui vai o ponto mais pesado de todos. A lei considera o racismo um crime inafiançável e imprescritível. O que isso quer dizer? Inafiançável é que não dá para pagar fiança e sair. E imprescritível significa que não importa quanto tempo passe, o crime pode ser julgado a qualquer momento. Em teoria, é o Estado dizendo, isto aqui é gravíssimo. E aí a gente chega no grande X da questão, no desafio da impunidade. Se a lei é tão dura assim, por que a gente quase não vê punição? Porque a sensação de que nada acontece é tão forte.
Pois é, o caminho até a punição é cheio de obstáculos. Vamos ver os principais. Primeiro, a dificuldade de provar. Muitas vezes, o ato racista acontece sem testemunha, sem uma gravação, é a palavra de um contra o outro. Segundo, lembra daquela diferença entre racismo e injúria racial? Então, é muito comum que os casos de racismo sejam reclassificados como injúria, que tem uma pena bem mais branda. E, por fim, existem os próprios problemas institucionais, falta de preparo, preconceito implícito. Tudo isso junto cria uma espécie de funil, sabe? Muitos casos entram, mas pouquíssimos chegam ao fim com uma punição de fato. E a gente termina com essa reflexão, que é bem forte. Ter uma lei, mesmo que ela seja excelente no papel, não é garantia de justiça. Existe um abismo gigante entre o que a lei diz e o que acontece na vida real. E esse abismo mostra que o desafio é muito maior, muito mais complexo do que parece. Então, a pergunta que fica no ar é: se a lei já existe, o que é que realmente falta para que a justiça finalmente seja feita?